E galera, bora lá? Continuando então, ó, né? Seguindo ainda na mesma aula, né? A 4, a gente tem urbanização e seus conceitos, né? É extremamente importante que você saiba dominar os conceitos de geografia urbana. Por quê? Porque eles são bastante abrangentes, né? E são extremamente importantes. Inclusive eles mesmos, a própria explicação de um desses conceitos pode ser uma pergunta aí para o seu vestibular, beleza? Então, ó, primeiro, antes de mais nada, urbanização. O que vem a ser urbanização? Bom, a urbanização é exatamente o crescimento da cidade em relação ao campo, né? A cidade cresceu, aumentou. Então, você sofreu um processo de urbanização. Cidade. A cidade, ela é exatamente a estrutura administrativa, ou seja, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, esses dois são extremamente importantes. Toda cidade precisa ter. Se não tem essas estruturas, não é considerada exatamente uma cidade. Pode ser um distrito, um vilarejo, coisa do tipo. Beleza? A malha urbana. Bom, a malha urbana, ela vem, esse conceito de malha, vem exatamente da ideia de tecido, né? Tem gente que chama de tecido urbano, né? Tem gente não, né? Tem alguns estudiosos, alguns autores que chamam de tecido urbano. Todos esses conceitos estão relacionados com a ideia de fios, de linhas mesmo, né? Então você tem linhas que se cruzam. Então, quando você observa aí, ó, essa imagem, que inclusive é do mestrado de uma pessoa de Marília, que fala sobre exclusão social em Marília, a gente tem aí, né, olhando assim meio de longe e tal, parece que você só vê as linhas ali, né? Então é essa mesma ideia. Então quando você cruza elas, você dá uma cidade, né? Você tem uma cidade. Então, logicamente, o que temos de notável nisso? Bom, o notável disso é o seguinte: a malha urbana seria as entranhas da cidade, as ruas, os quarteirões, né? E daí a gente tem também uma outra ideia, que é a ideia de município. Olha aí, ó, o mapinha de Covid em Marília, né? Mas aí tá bem no início, né? Como a gente bem sabe. E qual é a ideia então de município? Bom, o município é a menor divisão que ocorre dentro de um estado. O município ele vai abranger tanto a área urbana quanto a área rural, né? Então você engloba tudo isso. Por isso, quando você passa na pista e vê lá a placa limite de município, quer dizer que Marília vai até lá, né? Beleza. Conurbação. O que vem a ser conurbação? Bom, essa imagenzinha aí, ela tenta explicar de um modo bastante simples, né, o que é uma urbanização. Então, você tem ali o crescimento das duas áreas urbanas, né, e elas acabam, então, se conectando, como você bem pode ver aqui. Seria essa junção, esse C seria a área conurbada. Mas eu vou dar uma ideia bem simples para você. Conurbação é quando você tem a junção de duas malhas urbanas de cidades diferentes. Ou seja, as ruas precisam se conectar, entendeu? Então não é aquela coisa que está perto. Não é estar perto. Tem que estar mesmo tipo, dentro uma da outra, né? Então é exatamente isso a conurbação. Beleza. E quando a gente vê a conurbação ocorrendo mesmo, né? Esse exemplo aí é Maringá, Paysandu e Sarandi. É junto, né? Não tem... às vezes eles criam alguns limites ali só para você conseguir observar, né, que existe esse limite, beleza? Depois a gente tem, deixa eu só voltar que eu acelerei, né? A cidade gêmea. O que vem a ser uma cidade gêmea? Eu coloquei aqui para vocês diversos exemplos de cidades que são chamadas gêmeas, né? Aí, o que vai acontecer? São cidades que surgiram juntas, né? E daí, nesse caso aí, você tem, por exemplo, um rio dividindo, você tem um limite terrestre, né? A fronteira entre os países, mas as cidades surgiram juntas, exatamente, né? Você tem caso, por exemplo, aqui, ó, né? Porto Murtinho e Puerto Chica, né? Bela Vista e Bela Vista, né?
Então, logicamente, ó, Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, essas cidades que nem Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, não tem nenhum limite. Se atravessa a avenida, eu estou no Paraguai, né? Então, essas cidades, elas surgiram juntas, tá bom? E tem, então, uma fronteira entre elas, que pode ser tanto uma fronteira de um país, pode ser um rio dividindo, né? Algum acidente geográfico e coisas do tipo. Beleza? O chamado exúrbio, né? O que vem a ser isso? Bom, essas aí são aqueles condomínios que são montados no campo, mas tentando ter aquele ar de cidade. Então, é uma cidade ali meio disfarçada, né? Meio fake, beleza? Então, eu coloquei aí para vocês um exemplo, né? Em São Paulo, a gente tem alguns condomínios que são bem distantes da cidade, né? Na maioria dos casos, né? Na verdade, todos os casos, são condomínios de alto padrão. Fala, nossa, meu cara é rico pra cacete, vai morar lá longe de São Paulo? É, que ele vai trabalhar de helicóptero, né? Então não dá nada, tá de boa. Depois, metrópole. Bom, a metrópole, você batendo o olho nessa imagem, a gente pensa em tamanho, né? Nossa, meu, imenso isso aí, né? Nova York, putz, que doideira. Então, tem sim o tamanho, mas não é ele que é levado em consideração para se chamar, para se dizer que uma cidade é uma metrópole, né? Por quê? Porque a metrópole está relacionada exatamente com a complexidade das suas relações. Pense assim, ó, a complexidade dela é relacionada à prestação de serviços, ou seja, o que ela tem para oferecer, o que ela vende, o que ela faz com as negociações dela, né? Então pense o seguinte, se eu quiser comprar um helicóptero, eu consigo comprar em Marília? Só se tiver um dono ali, mas uma concessionária, por exemplo, de helicópteros não tem em Marília. Em São Paulo tem? Tem, mais de uma, né? Se eu quiser comprar uma Ferrari, não tenho dinheiro para isso, não, mas e daí? Eu estou imaginando, né? Se eu quiser comprar uma Ferrari, eu não consigo fazer isso aqui nas nossas proximidades. Eu preciso de ir, então, a uma metrópole, Campinas, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nessas cidades, esses serviços são ofertados. E o que é interessante, então? O conceito de metrópole seria a cidade extremamente complexa. E, além de tudo, ela domina uma rede de cidades ali que estão subjugadas a ela, né? O que acaba gerando, senhores, a chamada área metropolitana. O que vem a ser uma área metropolitana? A área metropolitana, ela é exatamente todo o entorno. Você acha que Nova York vai até lá, ó, no limite dessa imagem, tipo, onde você não consegue ver mais? Não, né? Então, na verdade, o que ocorreu? Ocorreu a junção de diversas cidades. Existem diversas conurbações aí ocorrendo nesse mesmo entorno, né? Então, uma área metropolitana é todo o entorno em que uma metrópole encabeça. Então, por exemplo, existe a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é comandada por São Paulo. Tudo acontece ali por causa de São Paulo. Osasco, São Bernardo, São Caetano, né? Todos os sãos ali, o ABCD inteiro. Então, a cidade de São Paulo que centraliza tudo. Mas acontece que você precisa de estruturas que vão além da cidade de São Paulo. A área metropolitana é toda essa área, então, que engloba esse entorno complexo relacionado a São Paulo. Beleza? Então, ó, eu vou parar aqui só para o vídeo não ficar assim tão grande, tão intenso, e a gente volta com a segunda parte, beleza? Tchau, tchau, beijão, bons estudos aí para vocês. Falou!